A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Eu, Ana, caminhava apressada pela Avenida Paulista, o guarda-chuva lutando contra o vento que parecia conspirar para me encharcar. Fazia 6 meses desde o divórcio, mas o peso daquela decisão ainda me oprimia como uma mochila invisível. Aos 32 anos, eu me sentia perdida, em meio à multidão de executivos apressados e turistas curiosos, questionando se algum dia recuperaria o equilíbrio que o casamento com Pedro havia destruído. Tudo começou de forma tão comum como tantas histórias que a gente ouve por aí. Pedro e eu nos conhecemos na faculdade de administração, na USP. Ele era o cara charmoso, com aquele sorriso fácil e olhos castanhos que prometiam aventuras. Eu era a dedicada, a que planejava cada passo da vida. Nos casamos aos 25, cheios de sonhos, uma casa própria no bairro da Vila Madalena, filhos correndo no quintal, viagens para o litoral paulista nos fins de semana. Mas a realidade é cruel. Pedro começou a trabalhar cada vez mais horas em uma agência de publicidade no centro, e eu, como designer gráfica freelancer, ficava sozinha em casa, preenchendo o silêncio com séries na Netflix e jantares prontos. A traição veio à tona em uma noite chuvosa como essa, ironicamente. Eu havia marcado um jantar romântico para tentar reacender a chama, mas ele chegou atrasado, com o perfume dela no colarinho da camisa. "É só uma colega de trabalho", ele disse, mas os olhos desviados contavam outra história. Descobri tudo. Mensagens no celular, fotos em um motel na Marginal Tietê. E o pior: a colega era minha própria irmã, Carla. Mais nova que eu por 4 anos, ela sempre fora a rebelde da família, a que desafiava as regras enquanto eu seguia o caminho reto. Cresceram juntas em um apartamento apertado na Zona Leste, filhas de pais separados que mal conseguiam pagar as contas. Carla era a que saía à noite, enquanto eu estudava até altas horas. Mas nunca imaginei que ela cruzaria essa linha. O divórcio foi um furacão. Nossos advogados se encontraram em um escritório frio no Itaim Bibi, papéis voando como confetes de uma festa fúnebre. Pedro assinou sem hesitar, alegando que as coisas simplesmente não deram certo. Carla, por sua vez, me ligou dias depois, a voz trêmula no telefone. "Mana, foi um erro. Ele me procurou, eu não sei o que me deu. Por favor, me perdoa." Perdoar? Como perdoar a pessoa que dormia no travesseiro que um dia foi meu? Eu cortei laços com os dois, mudando-me para um apartamento minúsculo em Pinheiros, onde o barulho dos bondes e o cheiro de pão de queijo da padaria da esquina eram minhas únicas companhias constantes. Agora, meses depois, a ferida ainda latejava. Eu tentava me reconstruir. Terapia toda quarta-feira com a doutora Lúcia, um curso de yoga na Praça Roosevelt para aliviar o estresse. E noites em que eu me forçava a sair com amigas do trabalho. Mas o destino, ou o azar, tem um jeito de cutucar as cicatrizes. Na semana passada, recebi um convite pelo WhatsApp de uma prima distante. O casamento de Pedro e Carla. Sim, eles estavam se casando. Em uma cerimônia discreta no cartório de Santana, mas com uma festa depois em um sítio em Guarulhos. "Vai ser lindo, Ana. Você tem que superar isso", dizia a mensagem. Superar? Eu deletei o convite e bloqueei o número, mas a notícia se espalhou como fogo em palha seca pela família. Hoje, porém, o destino me jogou na cara da realidade. Eu havia saído do escritório mais cedo, precisando de ar fresco para clarear a mente, depois de uma reunião estressante com um cliente que mudava o briefing a cada e-mail. A Paulista estava lotada, como sempre no fim de tarde. Vendedores ambulantes gritando: "Água gelada, R$2", motoristas buzinando impacientes nos engarrafamentos e o cheiro de poluição misturado à umidade da chuva. Eu parei em um semáforo, ajustando a bolsa no ombro, quando vi o cartaz na vitrine de uma loja de noivas. Vestidos brancos, véus delicados, promessas de felicidade eterna. Meu estômago revirou. Foi aí que o vi. Pedro cruzava a rua do outro lado, de terno cinza impecável, o cabelo penteado para trás como nos velhos tempos. Ao lado dele, Carla, radiante em um vestido floral, o braço entrelaçado no dele,
Eles riam de algo que ele disse, alheios ao mundo. Meu coração acelerou, uma mistura de raiva e dor que me fez congelar no lugar. O semáforo abriu, mas eu não me mexi. Carla o beijou no rosto, e eles entraram em uma cafeteria chique, aquela que a gente frequentava nos primeiros meses de namoro. Eu queria gritar, confrontá-los, mas as pernas fraquejaram. Em vez disso, virei-me e corri, a chuva agora caindo mais forte, encharcando minha blusa. Caminhei sem rumo até o viaduto do chá, onde a multidão rareava um pouco. Sentei-me em um banco molhado, ignorando o desconforto, e deixei as lágrimas se misturarem à água do céu. Foi quando ela apareceu, uma idosa, talvez uns 70 anos, encurvada sob um casaco puído e um chapéu de palha encharcado. Ela se aproximava devagar, empurrando um carrinho de feira improvisado, cheio de plásticos e latinhas. Seus olhos, fundos mas afiados, fixaram-se em mim por um instante antes de desviarem para o outro lado da rua. Pedro e Carla saíam da cafeteria, agora com cafés nas mãos, ainda rindo. A idosa parou ao meu lado murmurando algo para si mesma. Esses jovens acham que o amor é um jogo. Sua voz era rouca, marcada por anos de sol e cigarro. Eu não respondi, mas ela continuou, como se eu fosse uma velha conhecida. Aquele ali, o de terno, ele tem um peso nas costas que nem imagina. Olhei para ela confusa. Ela apontou com um dedo trêmulo na direção de Pedro, que agora ajudava Carla a entrar no carro. Eu o vi ontem no metrô, falando sozinho sobre segredos enterrados, mas o que eu disse para ele? Ah, aquilo o deixou branco como papel. Meu pulso acelerou. O que você disse para ele? Perguntei, a voz baixa, quase um sussurro contra o barulho da cidade. Ela sorriu. Um sorriso sem dentes, mas cheio de mistério humano, daqueles que vêm da rua e da vida dura. Eu disse que o passado não perdoa quem trai o sangue, que o que ele enterrou no quintal da casa velha vai voltar para cobrar. Pedro, do outro lado, virou o rosto na nossa direção, como se sentisse o peso do olhar. Seu rosto empalideceu, o copo de café tremendo em sua mão. Carla franziu a testa, tocando o braço dele, mas ele não se mexeu, os olhos vidrados na idosa. Eu me levantei devagar, o coração martelando. O que aquilo significava? Um quintal? Segredos? A chuva parou de repente, deixando o ar pesado e úmido, como se a cidade prendesse a respiração. A idosa deu de ombros e seguiu seu caminho, o carrinho rangendo nas pedras. Pedro finalmente piscou virando-se para o carro, mas o brilho em seus olhos havia sumido. Eu os observei partir, o motor rugindo na avenida, e uma faísca de curiosidade acendeu em mim. Talvez houvesse mais nessa história do que eu imaginava. Talvez o divórcio não fosse o fim, mas o começo de algo que nos uniria de novo, de um jeito que ninguém esperava. Eu fiquei parada ali no viaduto do chá por mais tempo do que pretendia, o ar úmido grudando na pele como uma segunda camada de arrependimento. O carro de Pedro já havia sumido na curva da avenida, engolido pelo tráfego caótico de São Paulo. Mas a imagem do rosto dele pálido, os olhos arregalados fixos na idosa, não saía da minha cabeça. O que ela quis dizer com o que ele enterrou no quintal da casa velha? Enterrou? Isso soava como algo saído de um filme ruim, mas a reação de Pedro era real demais para ser ignorada. Meu instinto, aquele que me guiava nos prazos apertados do trabalho freelance, me dizia que havia uma peça faltando nesse quebra-cabeça que era a minha vida destruída. Decidi seguir a idosa. Não era um plano elaborado, só uma faísca de curiosidade misturada à raiva que ainda fervia no peito. Ela andava devagar, o carrinho de feira rangendo como um lamento contra o pavimento irregular. A chuva havia parado, mas o céu cinzento prometia mais, e o cheiro de terra molhada subia das jardineiras ao longo da calçada. "Ei, senhora! Espera!" chamei, correndo para alcançá-la. Ela parou virando-se com uma lentidão que carregava o peso de décadas na rua. Seus olhos, enrugados como papel amassado, me avaliaram de cima a baixo. "O que foi, menina? Tá perdida também?" Eu. "Ouvi o que você disse sobre o homem de terno, sobre o quintal. O que você sabe dele?" Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria, o coração batendo forte contra as costelas. Ela riu.
Um som seco e curto como folhas secas sob os pés. Ah, eu sei o que vejo. E ouço o que as pessoas murmuram quando acham que ninguém escuta. Ele estava no metrô ontem, na linha vermelha, lotado como sardinha em lata. Falava no celular, voz baixa, sobre uma casa velha na Zona Norte, em Santana. Algo sobre um quintal onde enterrou um problema para sempre. Mas eu me aproximei, fingi pedir uma moeda e soltei. O que se enterra no chão da família sempre brota de novo, moço. O sangue não mente. Ele gelou na hora, largou o celular quase. Branco como cera de vela. Meu estômago deu um nó. Santana. Aquela era a região onde Pedro crescera, num sobrado apertado que os pais dele dividiam com tios e primos. Ele raramente falava do passado, sempre desviava com piadas sobre o futebol do Corinthians ou as festas de São João na roça. Mas agora, isso. Por que você disse isso? De onde você tirou? Ela deu de ombros, ajustando o chapéu encharcado. Eu vivo na rua há 20 anos, desde que o marido me largou por uma mais nova em Itaquera. Vejo padrões, menina. Homens como ele carregam culpas nos ombros, e elas vazam como óleo. Vai lá, cava se quiser. Mas cuidado, o que se enterra não é sempre o que a gente pensa. Ela seguiu em frente, deixando-me ali com mais perguntas do que respostas. Voltei para o apartamento em Pinheiros de metrô, o balanço dos vagões ecoando meus pensamentos agitados. O cheiro de fritura e suor preenchia o ar, e eu me apoiei na porta, revivendo cada detalhe. No caminho liguei para a Bia, minha melhor amiga do curso de yoga, que trabalhava como barista num café em Vila Madalena. Ana, você tá bem? Sua voz parece que viu um fantasma. Contei tudo, atropelando as palavras enquanto o trem chacoalhava. Não pode ser coincidência, Bia. Ele enterrou algo. Tipo, o quê? Provas da traição, dinheiro. E por que no quintal da casa velha? Bia ficou em silêncio por um segundo, o barulho de xícaras ao fundo. Olha, eu não confio nesse cara desde o dia que ele te deixou plantada no aniversário. Mas vai devagar, tá? Você tá se machucando de novo. Marca uma sessão extra com a terapeuta. E se for grave, chama a polícia. Desliguei sentindo uma mistura de alívio e frustração. Polícia? Por uma frase de uma senhora na rua? Parecia loucura, mas a palidez de Pedro me assombrava. Naquela noite, sozinha no apartamento minúsculo, com o som distante do metrô ecoando pelas paredes finas, pesquisei no Google. Casa Velha Pedro Santana, São Paulo. Nada específico, só anúncios de imóveis decadentes. Mas lembrei, a família dele ainda morava lá, ou pelo menos o irmão mais velho, o Marcos, que eu via nas festas de Natal antes do divórcio. No dia seguinte, o sol finalmente rompeu as nuvens, transformando a cidade em um caldeirão de calor úmido. Saí cedo pegando um Uber para Santana. O bairro era um contraste com a agitação da Paulista. Ruas arborizadas com ipês roxos, florescendo fora de época, casinhas geminadas com grades enferrujadas e o cheiro de feijão cozinhando nas panelas. O sobrado de Pedro era o número 147, uma construção dos anos 70 com fachada descascada e um quintal nos fundos que eu só vira em fotos antigas. Estacionei a uma quadra de distância, o coração na boca. O que eu estava fazendo? Confrontar o passado como uma detetive amadora? Toquei a campainha, e quem abriu foi o Marcos, barba por fazer e uma camiseta do Palmeiras manchada de graxa. Ana? Caramba, quanto tempo! Entra, entra! Ele me abraçou de lado, surpreso, mas acolhedor. Sentamos na sala bagunçada, com pilhas de revistas de carro e uma TV ligada no Jornal da Globo. Ouvi do casamento do Pedro. Que loucura, hein? Com a Carla. Família é complicada. Eu hesitei, mas soltei. Marcos, me diz uma coisa. O quintal de vocês. Alguém enterrou algo lá? Tipo, anos atrás? Ele franziu a testa, coçando a barba. Enterrou? Ah, sim. O Pedro, quando era moleque, uns 15 anos, enterrou uma caixa de coisas do pai que morreu num acidente na BR-116. Papéis, fotos, uma aliança velha. Ele estava magoado, achava que o pai o abandonou. Nunca desenterrou. Por quê? Meu pulso acelerou. Não era um crime, mas uma ferida aberta. Ele mencionou isso pro casamento? Tipo, estresse? Marcos balançou a cabeça. Não que eu saiba.
Mas ele tá estranho ultimamente. Liga perguntando da casa como se quisesse voltar. Talvez o casamento com a Carla tá mexendo com ele. Saí de lá com o peito apertado. O sol queimando a nuca enquanto caminhava de volta ao Uber. Não era um segredo sombrio, mas humano demais. O luto não resolvido de Pedro, talvez projetado na traição conosco. Liguei para a doutora Lúcia no caminho, marcando uma sessão. Ana, isso pode ser o que você precisa. Entender que o divórcio não apagou o passado dele, só o expôs. Mas à noite, enquanto jantava um PF de marmita na varanda, vi uma mensagem no celular bloqueado. Um número desconhecido. Ana, precisamos conversar. Sobre o quintal. Pedro. Meu sangue gelou. Ele sabia que eu estava cavando? Ou a idosa havia plantado uma semente que agora brotava? A cidade ao redor pulsava com sirenes distantes, e eu me perguntei se confrontá-lo seria o erro que me destruiria de vez, ou o caminho para fechar o ciclo. A mensagem piscava na tela do celular como um farol na neblina, iluminando a varanda escura do meu apartamento em Pinheiros. O ar da noite estava abafado, carregado com o cheiro de asfalto quente e fumaça de churrasco de algum vizinho no andar de baixo. Meu PF de marmita esfriava no prato, o arroz e o bife agora uma massa sem graça, enquanto eu relia as palavras de Pedro pela enésima vez. Ana, precisamos conversar sobre o quintal. Pedro. Como ele soube? Eu não havia contado a ninguém além da Bia e do Marcos, e mesmo assim, de forma vaga. Meu dedo pairava sobre o teclado, pronto para bloquear o número. Mas a curiosidade ou seria a teimosia? Me paralisava. Bloquear seria fácil, mas e se isso fosse a chave para entender por que ele me traiu? Por que escolheu Carla, em vez de lutar pelo que tínhamos? Passei a noite em claro, o ventilador zumbindo no teto como um mosquito insistente, enquanto a mente rodava em loops. Lembrei das noites em que Pedro chegava tarde, cheirando a cerveja e mentiras, e eu fingia dormir para não confrontar a dor. Agora, isso do quintal. Não era um tesouro escondido ou um crime, como eu temera no começo. Era só o luto de um garoto de 15 anos, enterrando pedaços do pai morto. Mas por que isso o assombrava agora, no limiar do casamento com minha irmã? Carla, que sempre fora a caçula mimada, a que pegava meus vestidos sem pedir e ria das minhas broncas. Elas cresceram brigando por espaço no banheiro minúsculo da casa na Zona Leste, mas o laço de sangue parecia inquebrável, até Pedro entrar na jogada. De manhã, o sol de São Paulo batia forte nas janelas, transformando o quarto em uma sauna. Tomei um banho rápido, a água fria da caixa d'água me arrepiando a pele, e decidi, eu ia responder. Onde e quando? Digitei enviando antes que o arrependimento me parasse. A resposta veio em segundos. Hoje à tarde, no Parque da Luz, já é 6 horas. Sozinho. O Parque da Luz perto da Estação da Luz com seus jardins mal cuidados e sem teto dormindo nas sombras das árvores. Um lugar neutro, público, onde o barulho dos trens e o cheiro de pão francês da padaria vizinha diluiriam qualquer drama familiar. Peguei o metrô na estação Fradique Coutinho, o vagão lotado de trabalhadores voltando do almoço, corpos suados se esbarrando a cada curva. Meu estômago revirava com o enjoo da ansiedade, misturado ao balanço ritmado das trilhas. Desci na luz, o ar quente me envolvendo como um abraço indesejado. O parque era um oásis caótico no meio da cidade, ipês amarelos florescendo teimosos, crianças correndo atrás de pipas e grupos de amigos jogando conversa fora em bancos de concreto rachado. Encontrei Pedro sentado em um deles, perto da estátua de algum herói esquecido. O terno trocado por uma camisa polo desbotada e jeans. Ele parecia mais velho, linhas de preocupação marcando a testa, os olhos castanhos que um dia me encantaram agora opacos. Ana, ele disse ao me ver levantando-se devagar. Sua voz era baixa, quase engolida pelo grito de um vendedor de algodão doce ali perto. Obrigado por vir. Eu vi você ontem no viaduto do chá com aquela senhora. Meu corpo enrijeceu. Então era isso. Ele me vira e a idosa plantara a semente do pânico. Sentei-me ao lado dele, mantendo distância, o banco quente sob as coxas. O que você quer, Pedro? O casamento é amanhã, não é? Vai se casar com a Carla e fingir que tudo tá bem? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia de cor. Não é fingimento.
Mas essa história do quintal você me pegou de surpresa. Como você soube? Contei tudo, sem rodeios. O encontro casual na Paulista, as palavras da idosa, a visita ao Marcos. Ele ouvia, o rosto endurecendo a cada detalhe, como se eu estivesse desenterrando não uma caixa, mas ele mesmo. Eu era um moleque quando enterrei aquilo, murmurou finalmente, olhando para o chão onde formigas desfilavam em fila. Meu pai morreu num acidente de caminhão na rodovia, indo para Minas entregar carga. Ele era caminhoneiro, vivia na estrada. Eu fiquei com raiva, achando que ele me abandonou de propósito. Enterrei a aliança dele, umas cartas que a mãe guardava, fotos nossas na praia de Santos. No quintal da casa em Santana, debaixo da mangueira velha. Nunca contei para ninguém, nem para Carla. Por que agora que eu perguntei, a voz tremendo com uma mistura de raiva e pena? O sol filtrava pelas folhas, dançando em padrões no rosto dele. Porque o casamento tá me fazendo repensar tudo. Carla é ótima, mas... Eu traí você porque estava perdido, Ana. O trabalho na agência me consumia, e eu via em Carla aquela energia que a gente perdeu. Mas essa história do pai, é como se o passado estivesse me cobrando. Sonhei com ele na semana passada, me dizendo que sangue não se trai. E aquela idosa, como ela soube, foi como um soco. Ficamos em silêncio, o parque pulsando ao nosso redor. Um casal de idosos passeando de mãos dadas, um skatista raspando no concreto, o apito distante de um trem. Eu sentia o peito apertado, as lágrimas pinicando os olhos. Não era perdão, mas compreensão. O tipo que dói, mas liberta. Você enterrou o luto, Pedro. E agora ele tá brotando, bagunçando tudo. Mas não use isso como desculpa para Carla. Ela é minha irmã e se você a machucar... Ele assentiu, os ombros caindo. Eu sei. Por isso te chamei. Quero desenterrar aquilo hoje antes do casamento. Sozinho. Fechar esse ciclo. E... Me perdoa, Ana. Não pelo que fiz, mas por não ter sido homem o suficiente para admitir antes. Levantei-me, o coração um tambor surdo no peito. Não posso te perdoar tudo de uma vez. Mas vai lá, Cava. E boa sorte amanhã. Caminhei para longe, o parque se abrindo em caminhos de cascalho que rangiam sob meus tênis. Liguei para a doutora Lúcia no caminho de volta. O metrô agora menos lotado, o ar-condicionado gelado aliviando o calor. Eu o vi, doutora, e entendi um pedaço dele que eu nunca vi. Ela me ouviu, a voz calma como sempre. Isso é crescimento, Ana. Reconhecer o humano no outro, mesmo na dor. Mas foque em você agora. O que isso te ensina sobre o que quer? Naquela noite, sozinha no apartamento, com o som de uma sirene ecoando pela rua, Carla me ligou. Voz hesitante, como da vez que roubara meu batom na adolescência. Mana, o Pedro tá estranho. Falou de um quintal, de desenterrar algo. O que tá acontecendo? Meu estômago revirou de novo. É do passado dele, Carla. Algo com o pai. Deixa ele resolver. E cuida dele, tá? Mas cuida de você também. Ela choramingou um obrigada e desligamos. Pela primeira vez em meses, dormi sem o peso no peito. O ventilador agora um som reconfortante. O ciclo não estava fechado, mas rachado. E talvez, só talvez, a luz entrasse por aí. Amanhã seria o casamento e eu ficaria em casa com um chá de camomila e o começo de uma vida só minha. O sol da manhã seguinte raiava tímido sobre São Paulo, filtrando-se pelas persianas rachadas do meu apartamento em Pinheiros e pintando listras douradas no chão de taco gasto. Acordei com o celular vibrando na mesa de cabeceira, o som abafado pelo travesseiro que eu havia enfiado na cabeça durante a noite agitada. Era uma mensagem de Bia. Ei, mana, como você tá? O casamento é hoje, né? Quer vir pra cá pro brunch? Café da manhã reforçado para esquecer essa loucura toda. Sorri de leve, o peito ainda apertado, mas com uma leveza que não sentia há meses. Respondi rápido. Obrigada, mas vou ficar em casa. Preciso de um dia só meu. Te ligo depois. Levantei-me devagar, os pés descalços tocando o piso frio, e preparei um chá de camomila na cozinha minúscula, onde o vapor embaçava a janela que dava para a rua movimentada. O cheiro de pão fresco subia da padaria da esquina, misturando-se ao burburinho de carros e buzinas que anunciava o início de mais um sábado caótico na cidade.
Eu havia decidido não ir ao casamento. Não por raiva, mas por autopreservação. Ver Pedro e Carla trocando votos em um sítio em Guarulhos seria como cutucar uma ferida que finalmente começava a cicatrizar. Em vez disso, planejava um dia simples, uma caminhada pelo Parque Ibirapuera, talvez um livro na mão e uma sessão extra com a doutora Lúcia à tarde para processar tudo isso. Mas o destino, como sempre em São Paulo, tem seus próprios planos. Por volta das 11 horas, enquanto eu folheava uma revista velha na varanda, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi com cautela, o coração dando um pulo. Alô? Uma voz ofegante masculina veio do outro lado. Ana, é o Marcos, o irmão do Pedro. Desculpa ligar assim, mas você precisa vir para cá, agora. Meu estômago revirou. O que aconteceu? Tá tudo bem? Ele hesitou, o som de sirenes distantes ao fundo. O Pedro, ele foi pro sítio da família em Santana de madrugada. Desenterrou a tal caixa no quintal. Tá um caos aqui. A Carla tá com ele e... Bem, ele surtou. Diz que precisa falar com você. O ar pareceu ficar mais pesado, o sol agora queimando minha nuca como um aviso. Peguei a bolsa e chamei um Uber. O trajeto até Santana, um borrão de avenidas engarrafadas e prédios cinzentos. O calor úmido grudava a blusa no corpo e eu suava não só pelo clima, mas pela ansiedade que subia como bile. O que Pedro havia encontrado naquelas coisas velhas para desabar assim? Cheguei ao sobrado no número 147 por volta do meio-dia, o portão aberto revelando o quintal nos fundos. Terra revirada como uma ferida aberta. A mangueira velha inclinada como uma testemunha silenciosa. O cheiro de solo úmido e folhas podres enchia o ar, misturado ao aroma de café fresco da cozinha. Lá estavam eles. Pedro, ajoelhado na terra, a camisa suja de barro, as mãos tremendo enquanto segurava uma caixa de metal enferrujada aberta ao seu lado. Carla estava ao lado, o vestido de noiva. Sim, ela já estava vestida para a cerimônia, manchado de poeira, os olhos vermelhos de choro. Marcos fumava um cigarro na varanda, o rosto tenso. Ana, Pedro murmurou ao me ver, a voz rouca como se tivesse gritado a noite toda. Você veio. Levantei-me do carro e me aproximei devagar, o coração martelando. O que está acontecendo, Pedro? Por que me chamou? Ele apontou para a caixa, os olhos inchados e vidrados. Dentro, papéis amarelados, fotos desbotadas de um homem sorridente ao lado de um menino magrelo, ele mesmo na praia de Santos, e uma aliança de prata opaca. Mas o que o deixara assim era uma carta, dobrada e rasgada nas bordas. Eu enterrei isso achando que era só raiva do pai, ele disse, a voz falhando. Mas lê isso. É uma carta dele para mim, escrita antes do acidente. Ele estava doente, Ana, câncer. Não me abandonou. Ia me contar tudo, mas o caminhão. Foi um acidente mesmo. Ele me amava, e eu passei a vida culpando o fantasma dele pela minha bagunça. Carla soluçou tocando o braço dele. Ele me acordou de madrugada, mana. Veio pra cá sozinho, cavou como um louco. A gente estava no sítio, prontos pro casamento, e ele disse que não podia casar sem resolver isso. Que a traição com você foi porque ele carregava essa culpa, projetando no nosso casamento. Eu não sabia de nada disso. Olhei para ela, minha irmã, o rosto que eu conhecia desde a infância, as sardas no nariz, o jeito de morder o lábio quando nervosa. A raiva que eu sentia por ela se misturou à pena, e algo se quebrou dentro de mim. Vocês dois são idiotas, mas humanos. O que a idosa disse ontem plantou isso tudo, né? O passado cobrando. Pedro assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela me viu no metrô, como se soubesse. Eu estava falando com o Marcos sobre a casa, estressado com o casamento. E ela soltou aquilo do sangue não mente. Me gelou, mas agora desenterrei, e é como se o peso saísse. Ana, me perdoa. Não por tudo, mas por não ter sido honesto antes. E Carla, eu te amo, mas a gente precisa de tempo para curar isso direito. Fiquei em silêncio, o sol batendo forte no quintal, fazendo o suor escorrer pelas costas.
O barulho de uma moto passando na rua ecoava como um lembrete da vida continuando. Abracei Carla primeiro, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Mana, eu errei feio. Com você, com a família. Eu sei, murmurei. Mas sangue é sangue. A gente reconstrói devagar. Pedro se levantou hesitante e eu o encarei. Não houve abraço, mas um aceno, o suficiente para um começo. Vai em frente com o casamento, se quiserem, mas cava mais fundo na vida de vocês, não só no quintal. Marcos nos levou de volta ao sítio em Guarulhos, no carro dele, o ar-condicionado quebrado tornando a viagem um forno. A cerimônia foi adiada para a tarde. Só família próxima, sem alarde. Eu fiquei como observadora distante, sentada em uma cadeira de plástico sob a sombra de uma jabuticabeira, o cheiro de churrasco e flores silvestres no ar. Vi Pedro e Carla trocarem votos simples, as mãos entrelaçadas, os olhos mais honestos do que nunca. Não era perfeito, mas era real, como São Paulo com suas chuvas repentinas e sóis inclementes. No fim do dia, enquanto o sol se punha em tons de laranja sobre os morros, peguei um Uber de volta para Pinheiros. O cansaço me invadiu, mas era um cansaço bom, de quem solta uma mochila pesada. Liguei para Bia no caminho. Aconteceu tudo, amiga, desenterros, lágrimas, reconciliações meio tortas, mas eu tô bem, de verdade. Ela riu aliviada. Você é forte pra caramba, Ana, agora vem pra cá amanhã, brunch de verdade. Chegando em casa, o apartamento parecia maior, o silêncio reconfortante. Tomei um banho longo, a água lavando a poeira do dia, e me deitei com o celular desligado. Pela primeira vez o divórcio não era uma ferida aberta, mas uma cicatriz que contava uma história de crescimento. Pedro e Carla tinham o caminho deles, cheio de obstáculos reais, terapia de casal, talvez, e noites discutindo o passado. Meu caminho era só meu, freelances criativos, yoga na praça e a promessa de um futuro sem pesos enterrados. A cidade lá fora pulsava, viva e imprevisível, e eu finalmente fazia parte dela de novo.